Paz do Senhor, bom dia. Estamos chegando aí, minha turma. Boa palavra número 219. A coisa tá andando, né? Obrigado, belíssima terça-feira. Dia de orando com o pastor. Dia de orando com o pastor Jair e a liderança aqui do Vila Bretas. Eu quero já de início agradecer a todos que têm cooperado conosco nas nossas lives. Agradecer aí a turma, né, que tem nos apoiado no canal YouTube. Agradecer também a galera que tem, né, participado dos nossos cultos online aos domingos às 18 horas, né? Por enquanto às 18 horas. Que o Espírito Santo possa abençoar a todos, fortalecer a todos. Estou vendo aí Armando, Soninha, essa turma de fora aí, principalmente, que tem nos apoiado, tem permanecido conosco, né? É um voto de confiança muito importante para nós. Quero lembrar também da maratona de oração, não se esqueça, né? Não se esqueçam da nossa maratona de oração, né? Já oramos, né? Estamos orando desde o mês de novembro, outubro a novembro, se não estiver equivocado. Pode ainda entrar, participar da maratona. Vai lá, entra no nosso código de área 33 99904 9295 ou 33 984 1758 11. Escolha um horário de oração, participe, né? Esteja conosco participando, certo? Nosso computador está voltando, está chegando. Quinta-feira, na próxima quinta-feira, nós teremos aqui o nosso momento musical e voltaremos ao normal, então, a nossa transmissão, se Deus quiser, da Boa Palavra, né? Boa Palavra no 220, próxima quinta-feira. E a turma da liderança aí do Bretas, os membros da igreja, né? Não se esqueça que hoje é dia de orando com o pastor. E parece que o pastor Jair convocou, parece que crianças e adolescentes, para serem abençoados com a oração de hoje, né? Crianças, adolescentes e jovens, né? Dentro do padrão de segurança, todo mundo lá, certo? Eu quero abençoar a Adriana, minha cunhada, que completa mais um ano de vida hoje. Pastor Mauro. O Mauro é aniversariante de hoje, né? Que Deus possa abençoar poderosamente a vida dessa turma toda aí. Que o Espírito Santo possa enriquecer, fortalecer, dando saúde e graça a todos. Amém? Belíssima terça-feira, então nós vamos continuar. Nós vamos já dar curso, né? Nosso momento de reflexão com a palavra do Senhor. E eu quero pedir à turma aí que tem participado da maratona, só um pedido, para que orem pelas famílias. Precisamos interceder, precisamos pagar um preço. Estamos em oração, né? Sempre. E precisamos de interceder pela vida das famílias da igreja. Com esse negócio da pandemia, a vida familiar para muita gente, né, por causa do tédio que o próprio isolamento já promove, já produz, né, muita gente aí, né, precisando de oração. Tenham calma, tenhamos paciência, né, sejamos tolerantes, né, com os nossos familiares. A família é um bem maior de Deus. Na ordem é a salvação, né? Eu acho que é a vida. Vida e salvação não pode separar de jeito nenhum. Porque o maior bem do ser humano é a vida. Não, é a salvação em parceria com a vida. Porque você pode estar até morto fisicamente e estar salvo. Então, qual que é maior? A salvação é maior. Apesar de que muita gente rejeita a salvação em Cristo Jesus, rejeitando a Jesus, mas a salvação é maior do que a vida. Está na Bíblia, está. Paulo falando que a graça de Deus é maior do que a vida. A graça salvadora é maior do que a vida. Inclusive tem um corinho antigo que falava:
A tua graça é melhor do que a vida, é maior do que a vida, é melhor do que a vida. A graça salvadora é melhor do que a vida. Por quê? Porque Deus falou que quem crê em mim, ainda que esteja morto, vai ter que viver de novo, ou vai ter que ressuscitar eternamente. Então, o maior bem de um homem é a sua salvação em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar ricamente a galera aí. Vamos então mais um momento da nossa reflexão, certo? E eu quero convidá-los a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Gênesis capítulo 19, a partir do verso 15. Mas o nosso assunto começa lá no capítulo 18. Então eu vou ler só uma parte do texto. Você mantém a sua Bíblia, seu tablet, seu iPod, seu não pode, seja lá o que pode, você estiver usando aí como a palavra de Deus, né? Que nesse caso contém a palavra de Deus, né? Não é a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Estou falando do seu aparelho, né? O aparelho aí que tem a sua Bíblia online, offline, sei lá como, né? Sei lá que tipo de line você tem aí. Brincadeira, tá, gente? Mas mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. É história e a gente precisa de prestar mais atenção. Toda vez que a gente vai fazer algum tipo de reflexão e envolver história da Bíblia, a gente tem que ter um pouco de cuidado e tem que ficar com os olhos, né, fitos em quem estiver falando, quem estiver ministrando, mas tem que manter a palavra aí bem pertinho aí para conferir. E depois que termina a palavra, pega a Bíblia, pega o texto, leia, né, preferência o capítulo todo. Hoje, por exemplo, leia o capítulo 18 e o capítulo 19. Eu não vou citar, não vamos ler todo o capítulo 19 não, tá bom? Só a partir do versículo 15. Então vou repetir. Gênesis capítulo 18. A nossa leitura básica aqui, nossa leitura áurea, né? Ou nossa leitura em classe, né? Como se estivéssemos na escola dominical. Gênesis 19, a partir do versículo 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não morras na injustiça dessa cidade, ou com a injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não morras. Ló disse: olha, meu senhor, ora, não, meu senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos. Engrandeceste a tua misericórdia que de mim fizeste, para guardar a minha alma em vida. Eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá. Não é pequena? Para que a minha alma permaneça viva. E diz-lhe: eis que tenho te aceitado também neste negócio, não para destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres chegado ali. Porque por isso chamou o nome da cidade de Zoar. Quero falar sobre isso, tá? E saiu o sol sobre a terra, e quando Ló entrou em Zoar,
Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, preste bem atenção, do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e foi convertida, ou ficou convertida, numa estátua de sal. E Abraão levantou-se naquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face de Deus. E olhou para Sodoma e Gomorra, e para as terras da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia como fumaça de uma fornalha. Aí no 29 e 30. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e retirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e ficou numa caverna, ele com as suas duas filhas. Amém. Gente, tem conversa aqui para mais de mês. Como que nós, a igreja do Senhor, em todos os tempos somos complicados. Como que a incredulidade avacalha, por assim dizer, vou usar o verbo avacalhar, né? Bagunça todo o nosso sistema de vida. A nossa incredulidade produz, obviamente, a desobediência, que ofende a Deus, que confronta com a dignidade. A dignidade de Deus é perfeita. Davi citou no versículo no Salmo 19 que a lei do Senhor é perfeita, né? Eu fico às vezes viajando nisso. A lei do Senhor é perfeita, tá? Uma hora a gente vai conversar mais seriamente sobre isso. Mas deixa eu falar sobre o capítulo 18 e 19 aqui de Gênesis. Deus conversa com Abraão, né? Todo mundo conhece a história dos três anjos. Teofanicamente, Jesus aparece em Berseba, na casa de Abraão, com mais anjos, com três anjos. E confirma a promessa, faz a promessa, né? Confirma a promessa do nascimento de Isaac. É história, então você tem que manter foco, com os olhos fitos aqui, pra gente bater esse papo aqui, para vermos o que o Espírito Santo tem para nós essa manhã, que é interessante. E então Deus, né? Eu falei sobre a teofania. A teofania é a aparição, né, de Jesus na forma humana, né? É a forma pré-teofania significa exatamente isso, a forma, né, que Cristo realmente assumiria, né, nos anos 3 e 4 antes de Cristo, no seu nascimento, na sua fase humana e na sua forma humana, né? Teofanicamente é a forma espiritual de como Jesus se manifestou no Velho Testamento, no caso de Moisés na sarça, né, no caso do nascimento de Sansão, no encontro com Gideão, e outros casos com Abraão, né, 2 vezes, né? E então o Senhor se manifesta, e ele volta então a conversar com Abraão ainda no capítulo 18, porque o próprio Cristo fala: pera um pouquinho, eu não posso esconder de Abraão a sentença contra as cidades da campina. Eram 5 cidades, então preste bem atenção: Zeboim, Belar, que é essa Zoar, Adimá, Sodoma e Gomorra, 5 cidades. E vocês vão perceber no texto aqui que Belar ou Zoar, o nosso camarada Ló não deixou destruir.
Não foi destruída naquele momento, naquele dia, porque depois ela foi. Eu vou explicar isso depois, se eu tiver um tempinho aqui. Aí o Senhor falou, voltou e falou: Abraão, vamos conversar de novo, meu camarada. Ó, Senhor, pode falar, o que foi? Como você é o camarada da promessa, e eu vou fazer de você uma grande nação, eu não posso esconder o que eu estou fazendo. Porque você é meu amigo. Você não é só alguém que foi eleito para se tornar uma grande nação e o meu nome ser glorificado nela. Estava falando de Israel, né? Que concretizou depois, né, nas 12 tribos de Israel, no neto dele, Jacó, né? Então eu não posso deixar, não posso esconder nada. Nós temos aí, é o seguinte, quando há uma comunhão estreita entre nós e Deus, Deus não esconde segredos. Aliás, Deus acaba por revelar segredos que nem às vezes dizem respeito diretamente ao nosso chamado e nem aquilo que Deus propõe fazer na nossa vida. Foi o que aconteceu. Eu não posso esconder de Abraão o que eu vou fazer. Meu juízo contra as cidades da Campina, as 5 cidades da Campina, as 5 nações da Campina, das Campinas, ou da Campina, né? Tá no singular. Eu vou falar com ele. Chegou para Abraão, eu vou destruir. O pecado, o clamor do pecado daquela gente está me incomodando. Eles já me ofenderam no ápice, no clímax da ofensa. Tudo que é contra a minha dignidade é praticado na cidade das Campinas. Eu vou destruir. E Abraão ainda interpela e faz, e se coloca na condição de intercessor e fala: Senhor, mas o Senhor vai ter coragem de destruir aquele monte de gente, 5 nações fortes e poderosas, num lugar promissor, economicamente promissor, porque as Campinas eram um lugar promissor, um lugar de gado, um lugar de boa criação de gado, por isso Ló escolheu lá. O Senhor vai destruir. E se tivesse lá, por exemplo, 50 justos? Deus falou: Abraão, se tivesse 50 justos na cidade, Deus sabia que não tinha ninguém. Deixa eu explicar o ninguém daqui a pouquinho. Meu Deus dos céus, se tiver 50 justos lá, eu não destruo. E quando Deus falou de uma forma com um rompante tão grande sobre essa resposta que Abraão, essa primeira questão, esse primeiro questionamento que Abraão fez, que deixou Abraão meio bambo. Não, Senhor, mas e se caso tiver 40 só? Dos 50 tiver só 40? Abraão, se tiver 40, meu amigo, eu não destruo a cidade. Deus sabia que não seria revogada a sua vontade. Não seria revogado. Abraão falou: Senhor, fica chateado comigo, não. Abraão foi muito humilde, né? Fica chateado comigo, não. Mas se dos 40 só tiver 30 justos lá na Campina, das 5 nações. Abraão, se tiver 30 justos, 30 crentes lá, 30 pessoas que me adoram, eu vou atender seu pedido. Não vou destruir. Senhor, não fica chateado comigo, não. Mas e se dos 30 só tiver 20? Abraão, se tiver 20, eu não destruo. Eu não destruo. Abraão falou: Senhor, ainda vou tentar o Senhor mais uma vez. Vou tentar salvar aquela gente mais uma vez. Todo pastor sabe o que isso quer dizer. Senhor, mas se tiver 10 lá, o Senhor não destrói? 10. Abraão ficou entristecido, com certeza. Não tinha 10 justos. Na verdade, não tinha nenhum. O justo aí não é alguém que fizesse correto, certinho, não. É alguém que fosse justificado, que aceitasse a verdade, que acreditasse, que cresce na verdade. Não tinha. Abraão voltou para trás triste. Fazer o quê, né? O Senhor envia anjos. O Senhor envia anjos, vai lá e vai tirar Ló. E você viu aqui no versículo 29 e 30... Eu vou falar sobre isso também aqui, vou tentar falar sobre isso. Nos versículos 29 e 30, que foi por amor e por comprometimento com Abraão, é que Ló foi tirado, tá? Deixa eu pegar aqui para nós aqui, deixa eu repetir aqui. E aconteceu que destruindo, versículo 29,
Deus as cidades da campina, deixa eu adiantar aqui. Lembrou-se Deus de Abraão. O verbo lembrar aqui, não é que Deus tinha esquecido de Abraão, não. É que Deus... Pera um pouquinho, eu tenho um compromisso com Abraão. E Ló tem o sangue de Abraão e Abraão o ama. Vou tirar Ló de lá. Dos 50, Deus tirou Ló e a família. Por quê? Por amor a Abraão. Ló também não estava vivendo a justiça de Deus. A prova que ele não estava vivendo é que os anjos tiveram dificuldade de tirar Ló. Ló, vão sair daqui. Ló, vão sair fora daqui. Chegou Deus, não está aguentando mais. Deus se apressa em destruir essas nações, essas províncias, do jeito que você quiser chamar. Deus se apressa em tratar com essa gente. Deus não suporta mais o pecado dessa gente. Eles ainda haviam cometido um outro erro ali, na chegada dos anjos, todo mundo sabe da história. Certo? Ah, como, pastor? Ai, os homens viram os 3 anjos, os homens da cidade viram os 3 homens chegando, pensaram que eram pessoas comuns, e como até a homossexualidade lá reinava, imperava no lugar. Pastor, não pode falar sobre isso nada da cadeia, meu irmão. Não estou acusando ninguém, estou falando do que está aqui no texto. E atacaram a casa de Ló e os anjos tiveram que proteger a casa, a família de Ló. Não vamos entrar no mérito da questão, porque também não tem, o meu negócio é falar sobre o seguinte: o juízo de Deus virá sobre a terra. O juízo de Deus está sobre a terra. A justiça de Deus, ela é inevitável. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus, a misericórdia, o amor e a justiça de Deus não se separam. A mesma justiça de Deus, que anda junto, que é acoplada ao amor, que são sentimentos paralelos, e que ao mesmo tempo produz a misericórdia, a compaixão, benefícios para aqueles que creem na palavra, ele traz condenação. A justiça de Deus é tão perfeita, como diz Davi, a lei do Senhor é tão perfeita que ela ao mesmo tempo abençoa, prospera, faz prosperar os obedientes, os que creem na palavra, como ao mesmo tempo destrói. Marcos 16, 15 e 16 é a prova disso. Quem crê e for batizado, está salvo. Quem não crê, está condenado, não tem conversa. Pastor, líder de nenhuma religião, muda isso. É um decreto divino. Isso faz parte da justiça. Nem Deus muda isso. Porque isso faz parte da própria essência de Deus. Lembramos que o amor, a justiça, a bondade são atributos, são coisas coexistentes. Ou seja, que existem eternamente com Deus. Não é uma coisa que Deus inventou humanamente, seria uma coisa que Deus inventou depois, não. Já faz parte da própria, do caráter, da persona divina. Faz parte da deidade de Deus essa questão da bondade, do amor, da justiça. E aí, cada um desses atributos, com outros atributos pessoais que são comunicáveis, o Senhor ainda traz uma outra série de adjetivos e de condenações ao mesmo tempo, que trata tanto benevolentemente ao que a gente chama de graça ou de a graça de Deus que nos fortalece, que nos beneficia, como trata também do pecado e da condenação do pecado. Não tem conversa. E aí então Deus, por amor a Abraão, tirou Ló e a família. Mesmo assim, Ló resistiu aos anjos. Os genros, né? As filhas estavam desposadas com os 2 homens lá, né? De Sodoma. E os camaradas criaram caso. Não vão não, nós não vamos não. E não vão mesmo e pronto. Então o Senhor falou, olha, sai você, as 2 filhas, a esposa, e sai depressa. E Ló começou a enrolar. É o que acontece muitas vezes na igreja de hoje. Deus quer me abençoar. Deus quer abençoar você, mas nós ficamos com os olhos presos, fixos nas coisas deste mundo, nesta vida pregressa, coisas que não nos levam a lugar nenhum. Dinheiro, bens materiais, vida profissional e às vezes até mesmo família. Uma família que não quer nada, uma família que rejeita a Deus, uma família que rejeita... Ah, pastor, mas a minha família é o bem maior.
Será que é mesmo? Será até que ponto que a família é bem maior? Uma família que resiste ao Senhor. E Jesus falou, quem não deixar pai, mãe, esposa, filhos, por amor de mim, está fora. Espera um pouquinho, então nós temos que analisar até que ponto essa família é um bem. Mas ela não pode ser um bem maior do que a palavra de Deus, nem um bem maior do que a própria salvação. Pastor, o senhor está doido? Não estou doido não, é a Bíblia. Vamos provar no texto aqui que não é? Se fosse o bem maior, Deus não teria, a justiça de Deus não teria destruído a esposa de Ló. Vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, continue refletindo, meditando comigo. Parece que a nossa reflexão aqui está até fora da ordem, né? Não está seguindo uma regra, né? Da homilética aqui, né? Do meio, princípio, meio, fim, mas você vai notar que está sim. Nós estamos falando sim. Eu estou fazendo menção de um ponto cá embaixo, no capítulo 18, outro capítulo 19, para você entender. Para ficar mais fácil, para facilitar a nossa compreensão. Mas a ideia é uma só. Tem gente abandonando Deus por causa da família, por causa de casamento, por causa de sexo, por causa de não sei mais o que, meu irmão. Se Cristo não for a prioridade na sua vida, o resto é fracasso. Então vamos lá. Então vamos voltar para a ordem, para a homilética, o que seria, né, a homilia correta, né, a apresentação correta. Não é bem correto, que eu sou meio pentecostal, tem essa aí da forma de sermão um tanto, né, um meio estaporâneo às vezes, e acaba que parecer que a gente está fora da homilética, mas não está não. Preste minha atenção. Eu vou destruir a cidade. Diz a Bíblia que quando os anjos tiram forçosamente, né, pegou na mão de Ló, pegou na mão da esposa, pegou na mão das duas filhas e saiu arrastando eles para fora da cidade. Então preste minha atenção, que agora eu quero colocar na ordem. Primeiro, olha o pedido de Ló. Deus veio para destruir tudo. Aí Ló pede para poupar uma cidade, Zoar, que era Belar, na ordem lá, apresentado pelo próprio Abraão, Belar. Por que deixar a cidade de Zoar? O anjo tinha mandado ele fugir para o monte. Não, para o monte eu não quero ir. Eu acho que eu vou ser destruído lá no monte. Então deixa eu ir para Zoar. Então tá bom, vai. Eu vou deixar de destruir Zoar, que era uma das 5 cidades, das 5 nações, vai para lá. Só que, você vai ver no versículo 31, que depois o próprio Ló chegou na conclusão que Zoar não era o lugar dele morar. E não era mesmo. Irmãos, não tente discutir com Deus uma ordem que Deus deu a você. Aí Deus não faz chover fogo e enxofre. Nunca tinha pensado nisso. Hoje de manhã eu fui correr atrás. Por que fogo e enxofre? Aí eu fui estudar as propriedades do enxofre. O enxofre, ele é um perfeito antibiótico. Inclusive, as indústrias farmacêuticas usam o enxofre, que é encontrado na natureza na forma sólida, aquela pedrinha amarela que, né, parecendo uma rocha, mas que não é rocha, aquilo é um mineral, não é? E ele é usado para muitos benefícios. Ele tem uma capacidade na sua forma natural, né? E quando como é feita uma solução dele no meio de um remédio, de uma coisa qualquer, ele ajuda, inclusive ele ajuda não só na digestão, mas na oxigenação do cérebro. Então é algo benéfico. Mas aí eu pergunto, mas por que Deus mandou fogo e enxofre? Na forma natural, quando ele é adicionado a uma solução qualquer, né, qualquer propriedade aquosa, ele torna-se benéfico, até a própria saúde física, e ele é usado em muitas coisas, como eu acabei de falar. Mas quando ele entra em combustão, por ser de propriedade sulfurosa, para quem entende um pouquinho de química, eu não sou químico, eu só procuro ter informação a respeito das coisas para me entender a Bíblia, o que a Bíblia quer dizer, como no caso de agora. Aí eu descobri hoje, na pesquisa de hoje, o seguinte, que quando ele entra em combustão, ele passa a produzir excessivamente o dióxido de carbono, que é um gás
que sufoca células. Meu Deus dos céus! Por que que Deus então fez chover? Lá no céu tem enxofre? No firmamento tem enxofre. Ele tirou de algum lugar do universo, e mesmo se não tivesse, ele criaria naquele momento, porque o nosso Deus é soberano, é um Deus criador, ele fez literalmente cair fogo e enxofre. Ou seja, você vai ver aqui no texto, que no versículo 28, que o fogo era como uma fornalha de fumaça. Quando Abraão viu, é como uma fumaça tóxica que subia. Quando caiu na terra o fogo, o enxofre reagiu com o fogo e começou a produzir essas. Quem não morreu queimado, antes de morrer queimado, tanto as plantas como os animais, como as pessoas que estavam lá, morreram sufocados pelo dióxido de carbono. Cuidado com o juízo de Deus. Deus não brinca a justiça de Deus. Ela é tão poderosa, ela é tão forte tanto quanto a benevolência dele, ou os atos benevolentes dele para conosco. Aí nós vemos um crente passando um problema sério na vida, e ele fica, porque não sei, meu irmão, tá doendo e vai doer muito. Sabe por que vai doer muito? Porque é fogo e enxofre. O juízo de Deus vem com fogo e enxofre. Ele vem sufocando, ele vem queimando e vem sufocando. Você já notou que tem problema que parece que sufoca a gente? É o enxofre. Espiritualmente é o efeito do enxofre espiritual. Tem crente que o pecado que ele comete, a ofensa que ele comete contra Deus, acaba sufocando. Pastor, mas eu sou crente, sou salvo. Mas você ofendeu a Deus, meu irmão. Você ofendeu a Deus. E às vezes não arrependeu até hoje, não confessou, não bateu o seu joelho. Não é ter remorso, não. É confessar a Deus o seu pecado. Meu irmão, é por isso que tem crente com ansiedade, por isso que tem crente precisando tomar remédio, faixa preta, faixa roxa, faixa sei lá o quê, para dormir porque não consegue dormir, porque está sendo sufocado pelo enxofre espiritual, pela justiça de Deus. A justiça de Deus sobre um homem que não reconhece o seu pecado, ele sufoca. É o dióxido de carbono espiritual. Isso aqui é uma metáfora, é lógico, eu sei que você está me entendendo. Por isso que quando tem problema que parece estar sufocando a gente. Todo lado que você olha, você não acha um jeito. Você não acha um jeito de resolver. Mas como é que eu vou fazer? Parece que Deus não está olhando para mim. Deus não está ouvindo as minhas orações, meu irmão. Isso é o enxofre da justiça. Isso é a manifestação da ira de Deus. Você conseguiu encher o cálice da ira de Deus, e a justiça de Deus é assim. Ela queima e sufoca ao mesmo tempo. Meu Deus, eu estou em tempo de dar um troço aqui, por saber o quanto que nós temos que odiar o pecado e nós não odiamos. Temos que aprender a rejeitar o pecado e nós não rejeitamos. Por que Deus fez cair fogo e enxofre sobre as cidades da Campina? Porque a justiça de Deus sufoca e queima. É assim que vai acontecer no inferno, que muita gente acha, não vai ter inferno, o inferno é a última morte, é o lago vai estar cheio de enxofre e de fogo, sim. Não é esse fogo ardente que nós vemos, esse fogo físico só, não. Agora eu entendo porque que Calvino falava que a pior coisa do inferno não é o sofrimento, não é o fogo. É o desprezo eterno que quem for lançado no inferno vai receber. A pessoa vai estar eternamente separada de Deus. Eternamente impossível de ter qualquer acesso a Deus. A pior coisa do inferno é você não poder nunca mais encontrar nem com Deus, nem com seus atributos comunicáveis, que são a bondade, o amor e a justiça que produz, a compaixão e a misericórdia. Pastor, por que eu sofro tanto com a minha família? Dióxido de carbono de Deus. A justiça, hipoteticamente, a justiça de Deus, como o dióxido de carbono, sufoca. Tem gente morrendo asfixiado pela fé errada, pela fé nos padrões errados,
Pastor, não tem jeito com a minha família. Porque a sua família está sufocada. Tem jeito sim. Busque a graça de Deus. Busque o socorro de Deus. Tem um anjo de Deus no meio desse juízo aí, querendo pegar você pelas mãos e tirar você dessa condenação. Mas você, como Ló, a esposa e as duas filhas, continua olhando para a terra. Continua amando as coisas desta terra. Continua amando esse sistema pecaminoso horroroso. Essa coisa repugnante, muitas vezes nojenta, diante da realidade do Evangelho. Amando o que não deveria amar. Ah, porque a vida me dá liberdade. Que liberdade o quê, meu irmão? Pastor, o senhor está bravo? Não estou não, eu estou preocupado com você. Como eu estou preocupado comigo. A graça bondosa e eterna de Deus. A graça eterna e maravilhosa de Deus. Ló, sai daqui, Ló, aqui é lugar de destruição. Deus está falando com a sua igreja, gente, vamos preparar. Prepare-se, Israel, prepare-se, igreja, para sair daqui. Eu vou derramar fogo e enxofre sobre esse sistema. E você vai ficar sufocado. Ou seja, derramar fogo, enxofre, fogo significa, eu vou derramar o meu juízo sobre as nações. As nações serão julgadas. As nações estão sendo julgadas e você tem que ficar fora disso. Saia daqui, suba para o monte da misericórdia. Suba para o monte da adoração. Suba para o monte do evangelho. Por que Jesus gostava de monte? Né? Igual os monteiros. Jesus não era monteiro. Jesus gostava do monte. Se transfigurou no monte. Foi crucificado no monte. Ressuscitou no monte. Foi assunto aos céus em cima de um monte. Ele gostava de orar no Monte das Oliveiras. O maior sermão que ele pregou foi no monte. O monte do compromisso, o monte da responsabilidade. Não é subir no morro e ficar lá falando bobagem sem ler a Bíblia, não é isso não. É ficar fazendo um sistema de oração que não dá resultado, que não muda de vida. Eu estou lá no monte orando, fazendo até cair fogo do céu, como o diabo faz cair fogo do céu. Não importa. Mas eu desço do monte sem ter compaixão, sem perdoar o meu irmão que me ofendeu, com raiva do pastor, falando mal da esposa, brigando com a esposa, dormindo de costa para a esposa, ofendendo pessoas, julgando pessoas. É o monte da responsabilidade, é o monte do comprometimento com Deus. Não adianta eu orar no monte e não ter compromisso com o evangelho. Tem gente que sobe no monte 3, 4 vezes. Eu conheci gente na nossa igreja que fazia isso, que faz isso. Mas não tem misericórdia de ninguém, toma ceia com raiva do outro, não tem responsabilidade com o louvor, não tem responsabilidade com a adoração, não gosta de escola dominical, não participa de estudo bíblico, não é dizimista, não é ofertante, não participa, não tem misericórdia, não visita, não evangeliza, não participa no ministério da igreja e está no monte o dia inteiro, meu irmão, fazendo é o monte da hipocrisia. Não! Jesus viveu sobre os montes, mas é o monte do comprometimento com o evangelho. É o monte da santidade. É o monte da responsabilidade. Lembra da doutrina da responsabilidade? Que eu comecei a... não, é só a turma do Bretas. Que eu falei na quinta-feira passada lá no estudo bíblico. O Senhor me salvou, mas não é para eu fazer o que eu quiser, não. Sou servo. Servo não tem vontade própria. Servo foi chamado para fazer, para alegrar o coração, para cumprir as suas responsabilidades com o seu Senhor. Se você não tem a orelha furada com a sovela da palavra, lembra que quem é para ser escravo, no ano do jubileu a pessoa era liberta. Se ele quisesse continuar voluntariamente no escravo, tinha que ter a orelha furada. Meu irmão, se você não tem a orelha furada pelo evangelho, tá fora. Se você não serve a Deus por amor, tá fora. Aí eu fiquei intrigado. Por que a mulher de Ló foi transformada numa estátua de sal? E eu me lembrei, por quê? Fui ligar. Por que Jesus mandou lembrar da mulher de Ló na hora do pecado, na hora da rebeldia, na hora da desobediência? Eu falei, o sal não podia faltar nas ofertas de alimento, nas ofertas de manjares. Falei, o que tem uma coisa a ver com a outra? Só que eu pergunto a Deus e eu quero resposta de Deus. Tem muita gente que lê a Bíblia e não quer saber de nada. Não, mas eu preciso de uma resposta.
Porque o mesmo sal, por que não pode faltar sal no sacrifício? Porque o sal purifica, porque o sal equilibra, porque o sal é conservante, porque o sal dá sabor, então não pode faltar sal no sacrifício, no alimento. No evangelho não falta sal. Só que o sal no evangelho, ele tanto conserva como ele destrói. Por quê? Porque ainda está ligado com a justiça de Deus. A justiça de Deus promoveu a graça salvadora. Não somos merecedores, mas ele nos salvou a si mesmo. Nem eu nem você temos nada a ver com isso. Certo? Ele nos salvou. Eu não presto, não valho nada, mas ele me salvou. Graça salvadora. Graça irresistível. Tá bom. Mas ele requer da minha vida e da sua vida viver conforme a sua justiça. E não a justiça de homens. Ah, porque a minha vida moral, eu sou um camarada de moral na sociedade. É, mas se você não tiver a moral, se você não receber a moral do evangelho, a sua moral, diz a Bíblia, é como trapo de imundícia. Trapo de imundícia era o paninho que as mulheres usavam na época da menstruação. E aquilo, quem tocasse naquilo ficava imundo e tinha que banhar e apresentar a oferta ao sacerdote. Certo? A oferta pacífica ao sacerdote, senão não podia tocar em nada. E tudo que tocasse, depois que ele se contaminasse com, era imundo. E o Senhor comparou a justiça humana como trapo de imundícia, ou seja, como um paninho de menstruação. Hoje é o absorvente. O absorvente no sistema antigo das mulheres é nojento. É nojento. Por que a mulher foi transformada em sal? Porque a justiça caiu de cheio sobre a cabeça dela, porque ela era um membro da igreja do Senhor, mas estava com o coração no mundo que Deus odiava, no mundo que Deus havia impugnado, no mundo que era nojento para Deus por causa do pecado. Cuidado, meu irmão. Diz a Bíblia que não ameis o mundo e nem e as coisas que no mundo há. O sistema. Não é o cosmo, não é o planeta Terra, não é o mundo cósmico, não, porque foi Deus quem criou. Mas o mundo, o sistema religioso, né, envolvido com esse sistema pecaminoso, Deus tem nojo disso. Deus tem nojo dessas coisas. E cuidado para a justiça de Deus não cair na sua cabeça e você se transformar numa estátua de sal. E Jesus lembrou. Jesus fez menção disso falando, lembrai-vos da mulher de Ló. Cuidado, crente, para que a justiça de Deus não caia sobre a sua cabeça. Por isso que eu não gosto de conversar com o pastor Ailson sobre a palavra. Não é comigo não, meu irmão, é com Jesus. Eu estou neste momento na instrumentalidade do Senhor. O que nós estamos fazendo aqui é transmitindo o amor de Deus para com cada um de nós. O Senhor está avisando, olha, o pecado é uma desgraça, o pecado não vale nada. Eu sempre faço essa conta. Gente, o que era a minha vida antes de Jesus, antes de eu passar pelo Calvário? O prejuízo, a gente deveria odiar o pecado. A raiva que às vezes eu sinto do irmão, eu tinha que sentir do pecado, do diabo. O prejuízo que o pecado já nos deu. Tem crente que já perdeu um ente querido por causa de pecado. Tem crente que já teve a sua família destruída por causa de pecado. Tem crente que está na igreja todo dilacerado, todo arranhado. Não é espiritualmente não, psicologicamente. Às vezes até com traumas na igreja, com problemas sérios psicológicos. Sabe por quê? Porque ainda não foram libertos. Por que não foram libertos? Porque ainda tem sequelas da coisa do passado. Meu irmão, deveríamos odiar o pecado quase que na mesma proporção. Não porque nós não somos ainda perfeitos, mas numa proporção bem maior daquela. E às vezes nós, como crentes, amamos o pecado como a família de Ló. O próprio Ló não deixou destruir a cidade de Zoar, como está no versículo 29 e 30, que mais tarde teve que ser destruída. Porque o Mar Vermelho vinha, o Mar Morto, vinha até na metade das Campinas. Depois da destruição, ele veio e tomou toda a Campina, está tudo submerso. As 5 nações, geograficamente, são submersas no Mar Morto. Por isso que o Mar Morto tem mais de 26% de sal e outros minerais, inclusive rico em enxofre. Os arqueólogos não cristãos não querem admitir. Mas por que o Mar Morto tem tanto enxofre, tanto carbono, tanta coisa? Por quê? Porque Deus fez chover.
enxofre e fogo. E na reação, o enxofre produziu grande quantidade de monóxido de carbono e sufocou animais, plantas e toda a humanidade, todos os homens, além de serem sufocados, asfixiados, morreram queimados por causa do seu pecado. O Senhor está nos ensinando nesta manhã a odiar pecado, tenha nojo, para de ter raiva do seu irmão, para de participar da ceia com raiva do seu irmão, passe a odiar tudo que se chama pecado. Tudo o que não provém da fé é pecado. Se não é fruto da sua fé, da boa fé, da fé do seu relacionamento com Deus, odeie. Pare de odiar pessoas. Pare de odiar as coisas de Deus. Eu vou sair dessa igreja porque essa igreja não tem amor. Que igreja que não tem amor? Amor é Cristo e Cristo está presente na sua igreja. Não falta amor em igreja nenhuma. Às vezes a igreja está com problema porque eu pequei e não quero me arrepender. Aí eu estou contaminando todo o grupo. Mas eu sou o contaminador da área. Eu vou sair da igreja. Aí eu saio dessa igreja, dessa denominação, dessa congregação, vou para outra, contaminar a outra. Isso é obra do diabo. Arrependa-se. Você é o problema, não é a sua comunidade que é o problema. Arrependa-se do que você tem feito, das coisas que você tem feito escondido, nas redes sociais, as bobagens que você tem falado nas redes sociais, às vezes contrariando o próprio evangelho, que deveria ser luz. Falando com alguém essa semana, porque eu faço meu jeito, meu irmão, você é luz. Luz é para ser colocado, diz a Bíblia, que não pode ser colocado no alqueire, ou seja, debaixo do balaio. Luz foi feita para colocado em cima. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Todo mundo tem a ver com a sua vida, sim. Porque você está edificado sobre uma cidade, sobre uma rocha, que é Cristo. Nós estamos sendo edificados sobre uma rocha, que é Cristo. É assim, pastor? É. Você não pode fazer da sua vida o que você quer, até porque Jesus a comprou. O Pai a comprou com o seu sangue. Eu posso viver na sua família? Não, tem um padrão de família. Ser pai, tem um padrão para ser pai. Pai, não provoquei ira a vossos filhos. Você é filho? Filho, não desonre a vossos pais. Você é esposa? Esposa, submeter a vosso marido em amor. Marido, amai a vossas esposas, como Cristo amou a igreja, ou como Cristo ama a igreja, entregando a sua vida para salvar a dela. Se não está nesse padrão, meu irmão, você não tem família. Se não está nesse padrão, você não tem família. Cuidado com o sal de Deus. Cuidado com o enxofre de Deus. Ele sufoca. Cuidado com o fogo de Deus. Que ele purifica, mas ele destrói também. A justiça de Deus santifica e purifica, mas ela destrói também. Nós não podemos fugir. Não fuja. Não é por um mero acaso, nem por uma mera formalidade que você está na igreja. Não importa se é na igreja metodista, né, Nico? Não importa se é na igreja assembleia, não importa se é na Chão do Avivamento, não importa se é na igreja batista. As doutrinas da sua igreja não tem nada a ver com ela. Eu tenho com as minhas aqui, com os usos e costumes da minha igreja, tem nada a ver com o seu. Mas usos e costumes salva? Não. As doutrinas administrativas da igreja salvam? Também não. O que salva? O Cristo ressurreto, a mensagem da cruz, a presença de Cristo, isso é único. Não importa o sistema da sua igreja. O que importa é que, acima desse sistema, tem um Cristo que está reinando sobre nós. Nós vamos morar no céu não como batistas, não como Chão do Avivamento, não como metodistas, não como assembleianos, como presbiterianos, não. Como um povo zeloso, especial e de boas obras. Como um povo que foi selado para a vida eterna. Eu gostaria até de ter cabelo nessa manhã para arrepiar, mas eu não tenho, então eu tenho que viver do que eu tenho, né? Só os poros aqui, porque a graça de Deus nesta manhã está conversando. Deus está tratando conosco nesta manhã. Não se esqueça do enxofre, porque quando ele junta com o fogo da justiça, ele sufoca. Pastor, meus problemas estão sufocando. Deus está tratando com a sua vida, camarada. Pastor, não estou aguentando. Deus está te sufocando para você acordar, que o anjo está querendo pegar na sua mão e você está escondendo a mão. Já viu o menino? Quando o pai quer tirar ele do perigo, menino, vou tirar você daí.
Aí o pai vai pegar o menino, vai, esconde a mão. Não esconda, estenda as suas mãos. Porque o Senhor já estendeu as suas mãos para você. A mão do Senhor não está encolhida para você, para que não te salve. Não é só pela graça salvadora, não, que te salve, também dos algozes desta vida. Tá certo? Que Deus em Cristo nesta manhã nos abençoe. Dependente, né, Nico? Nós vamos morar metodista, que lá no céu nós vamos perder isso tudo, né? Isso às vezes acaba nos levando a uma religiosidade que não agrada a Deus. Eu sou metodista, você fica para lá porque eu sou da Chama do Avivamento. Eu sou da Assembleia, a Assembleia vai para o céu e o metodista não vai. Ou Chama do Avivamento. Isso é besteira, isso é religiosidade. Deus não está nisso. Deus está no seu evangelho, na sua palavra. Todos nós. Como diria o Nico se estivesse sentado aqui, junto e misturado. É isso. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a senhora eleita. Nós somos a nação eleita. Só não podemos aceitar o pecado. Não é ficar apontando o erro do outro, não. Apontar o erro do outro não significa tirar o pecado. O que tira pecado é só o evangelho. Quer tirar o pecado da vida de um pecador? Pregue para ele. Anuncie Jesus para ele. Amém? Que a graça bondosa do Senhor nessa manhã nos abençoe e nos guarde. Irmãos, compartilhe assim que eu encerrar aqui. Não deixe de entrar no canal do YouTube, nosso canal YouTube, deixar lá o seu like. Deixe o seu like aí agora, tá bom? E eu quero orar por você, eu quero te abençoar. Somos uma nação forte, somos um povo poderoso, estamos sob a graça de Cristo. Eu falo sob, mas não no sentido bem figurado, porque nós não estamos sob a graça de Deus. Nós estamos envoltos, enrolados, envolvidos, imiscuídos na graça de Deus. Amém? Somos envolvidos pela graça de Deus. Eu quero orar com você nesta manhã, neste momento. Deus, obrigado porque o Senhor está conosco. E eu quero de antemão pedir perdão pelos nossos pecados, por todos que estão participando da boa palavra nessa manhã. Senhor, é um momento de culto doméstico, mas é um momento em que o Teu Espírito Santo escolheu e resolveu conversar conosco. Converse conosco, Jesus, sempre. Converse conosco durante o dia, converse conosco durante a noite. Venha poupar, Senhor, a vida das nossas famílias. Venha consertar em nós, purificando-nos de todo o pecado. Ensinando-nos, ó Pai, a ter nojo do pecado. Crie em nós, Espírito Santo, uma aversão pelo pecado. Que andemos, Senhor, nos Teus caminhos. Que amemos os Teus caminhos. Que façamos, ó Pai, a Tua vontade. Que reina sobre nós. Reina sobre nós, meu Pai, sempre. Neste plano de vida. Senhor, abra os nossos olhos. Que sejam abertos os nossos olhos. Para que amemos e entendamos a Tua palavra, a intenção da Tua palavra, que sejamos transformados como estamos sendo transformados de glória em glória, até que sejamos alcançados pela Tua vontade, a estatura perfeita de um homem, que possamos alegrar o Teu coração, Pai, com louvores, com adorações, com a nossa forma de viver dentro da Tua justiça, odiando o sistema pecaminoso, o sistema religioso e amando o Teu evangelho acima de tudo, praticando o Teu evangelho acima de tudo. Assim como desejamos de centenas de moléculas de oxigênio para manter a vida do nosso corpo físico funcionando corretamente, precisamos muito mais do Teu evangelho, da Tua palavra, para que a nossa boa relação espiritual seja realmente legítima. Obrigado, Deus. Obrigado por estar conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Um beijão para todo mundo. Que o Espírito Santo possa continuar nos fortalecendo. Obrigado por participar do nosso culto nesta manhã, nosso culto doméstico. Pastor, a boa palavra é um programa? Eu não vejo assim. Eu acho que é um momento de bate-papo nas redes sociais,
em nome de Jesus e com a presença dele. Só isso, que já é o bastante. Que Deus possa, ou se digne de abençoar a sua palavra em nossos corações e aplicá-la no nosso dia a dia. Amém? Não se constranja com o mundo. Se constranja com o amor de Cristo. Levante a sua cabeça. Vença. Bata a poeira. Levante-se do pó e vença. Lute pela sua família, pela sua vida profissional. Seja um bom profissional, seja um bom marido, seja uma boa esposa. E para isso você precisa de Jesus. Seja um bom cidadão, de boa moral, de boa índole. Busque essa moralidade. Busque não moralismo da religião, mas a moralidade de Cristo para a sua vida. Fui. Beijão para todo mundo. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Não é isso, pastor Fábio? Não é isso, Rosângela? Não é isso, galerinha aí? Até quinta-feira. Para a turma do Bretas, até hoje à noite. Né? Você que é vizinho da igreja aí, vai lá, participe também do nosso momento de oração. Orando com o pastor toda terça-feira. E a turma do Bretas aí levar os filhos para serem abençoados com a oração hoje. Receber a oração do pastor hoje. Filhos, adolescentes e crianças. Amém? Até mais ver.